pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui Rafaela Schiavo, do Mater Online. Eu sou professora com pós-doutorado, autora de vários trabalhos sobre saúde mental materna e também autora de instrumentos, inclusive aprovado pela SATEPS, de uso do psicólogo perinatal. Aqui neste canal, eu auxilio psicólogos por meio da psicologia perinatal a se sentirem mais seguros e se tornarem uma referência na sua cidade e região. E o tema dessa live é como promover a vinculação mãe-bebê em contexto de depressão pós-parto materna, tá? Então, nós vamos trabalhar essa questão hoje. Se você quiser, então, entender quando chega uma mulher aí na sua clínica, ou, de repente, no hospital, na unidade básica de saúde, onde quer que você esteja atendendo, com uma queixa de depressão, você vai precisar também ficar de olho como que está aí essa vinculação mãe-bebê, que na maioria das vezes é afetada quando a mulher apresenta depressão pós-parto, tá? Então, se você quer ficar mais preparada, se sentir mais segura, se sentir mais seguro para poder receber questões como essa aí para o seu oferecimento de serviço psicológico, fica aqui comigo até o final dessa live, que eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas e vai sair daqui uma pessoa com um pouco mais de segurança para atender essas questões quando chegar aí para você na sua clínica. Inclusive, algumas pessoas provavelmente já receberam esse tipo de queixa ou estão com esse tipo de queixa nesse momento atendendo aí. Então, vai fazer um bom proveito desta live, tenho certeza. Porque muitos psicólogos recebem mulheres com depressão pós-parto. É uma queixa frequente. Só que nem todos os psicólogos entendem de depressão pós-parto, nem todos os psicólogos entendem de psicologia perinatal, nem todos os psicólogos entendem de desenvolvimento infantil. E para atender questões de depressão pós-parto, é preciso sim entender tanto de depressão quanto de psicologia perinatal e de desenvolvimento infantil. Só assim a gente vai conseguir oferecer de fato um atendimento adequado, ético, com certeza com intervenções importantes aí para essa relação. Então, fica aqui comigo até o final dessa live que você vai aprender muita coisa a respeito disso. E vamos começar falando sobre o que é depressão pós-parto. Vamos entender aí o que é a depressão pós-parto, porque muitas pessoas já ouviram falar, inclusive não só psicólogos, né? Mas várias pessoas do dia a dia, do senso comum mesmo. Então, dentre tantos transtornos mentais que podem acontecer no pós-parto, a depressão é ainda que a gente tem mais pesquisa científica, justamente por ela ser a mais famosa. Então, alguns pesquisadores, quando eles querem investigar alguma coisa sobre saúde mental materna, como a depressão pós-parto está na boca do povo, então, o próprio pesquisador, ele pensa, vou pesquisar sobre depressão pós-parto, quando na realidade existem vários outros transtornos, várias alterações emocionais significativas presentes nesse período e que a gente não pode negligenciar elas, não. Mas hoje, eu sei que como a maioria, né, tem essa necessidade de aprender sobre depressão, e como a gente vai falar também de processo de vinculação mãe-bebê nesse contexto, a gente vai focar somente realmente na depressão, tá? Materna aí durante este período. Mas antes da gente entrar de fato nesse assunto, eu preciso contextualizar vocês, colocar vocês, todo mundo no mesmo nível aí de conhecimento sobre sintomas de depressão e transtorno de depressão, tá? Que são coisas diferentes. Então, assim, os sintomas de depressão é quando a pessoa, ela apresenta tantos sintomas de depressão que a gente levanta a hipótese. Provavelmente, né, essa pessoa também pode estar apresentando um transtorno de depressão, então precisamos fazer uma investigação mais apurada aí. Por quê? Nos sintomas de depressão, a gente consegue facilmente identificar
com instrumentos de rastreio. Então, para quem participou da live de segunda-feira, conheceu os instrumentos de rastreio que eu passei aqui para vocês na live de segunda, né? Então, a gente tem aqueles instrumentos e aqueles instrumentos, por serem de rastreio, eles não dão diagnóstico, eles não falam assim, essa pessoa está com depressão pós-parto, depressão gestacional, né? Mas sim fala que está com sintomas de depressão. E aí, então, é uma pessoa que a gente precisa ficar de olho, porque ela está em sofrimento psíquico, tá? Quando dentro dos instrumentos, ela pontua ali, dentro de cada um dos instrumentos, tem um ponto de corte. A IPDS, que eu falei para vocês na segunda, o ponto de corte é 10, por exemplo. Já no BDI, o ponto de corte para quando a gente usa em gestantes é 18, por exemplo. Tá? Então, vão existir pontos de cortes diferentes para diferentes instrumentos que você vai utilizar. Mas quando os sintomas estão abaixo daquele ponto de corte, significa que a pessoa até apresenta sintomas de depressão, mas não a nível de uma alteração emocional significativa, tá? Não é significativo, é apresentar alguns sintomas ali. Claro que precisa de cuidado e tal, mas nada que desperte um alerta no profissional naquele momento. Agora, quando está acima do ponto de corte, aí a gente tem uma alteração emocional significativa, onde a gente observa vários sintomas de depressão, levando então a gente a entender que ela precisa de uma psicoterapia, de um acolhimento, de um acompanhamento, tá? Principalmente do profissional psicólogo. Agora, o transtorno de depressão é um transtorno mental e que vai, na maioria das vezes, precisar de medicação também. Ou seja, como nós, psicólogos, não podemos medicar ninguém e a medicação, em muitos casos, vai auxiliar, então a gente vai precisar ter parceria com psiquiatras. Será que tem algum psiquiatra assistindo hoje aqui essa live? Se tiver, se manifeste aqui pra gente, ou qualquer outro profissional da medicina. Mas aí a gente tem que fazer parceria com profissionais, então, da psiquiatria. Em especial, hoje, começou a crescer também os psiquiatras perinatais, ou seja, eles têm conhecimento mais profundo a respeito da perinatalidade também, tá? Então, muitos acabam atendendo só essas questões mesmo, só mulheres com transtornos mentais deste período, tá? Mas ainda são raros, assim como são raros os psicólogos perinatais. Então, assim, a gente precisa ter confiança nesse profissional que a gente vai fazer parceria, porque se a mulher está apresentando transtorno, há uma chance, não é 100% certeza, mas há uma chance de que sim, ela precise do tratamento medicamentoso e do psicoterápico, aí com você, psicóloga, psicólogo. Tá? Então, a gente está falando de um nível de um adoecimento mental, tá? Quando a gente está falando de transtorno de depressão. E por que eu estou falando isso aqui? Porque existe muita confusão entre os psicólogos sobre os sintomas e o transtorno de depressão. Porque muitos só conhecem o transtorno de depressão, mas nunca ouviram falar dos sintomas de depressão. E eu vejo isso, às vezes, em artigos científicos, essa bagunça. Sorte ou azar daqueles que me convidam para as bancas, né, de mestrado, doutorado, que eu faço bastante, aceito bastante desses convites, e às vezes eu vejo ali, né, na dissertação, na tese das pessoas, olha, 20%, porque essa é a prevalência, mas dos sintomas, né, e eles afirmam 20% das mulheres no pós-parto estão com depressão, e aí né, eu entro porque aí eu tenho que desfazer essa confusão. Olha só, 20% são as que estão apresentando sintomas de depressão. Veja bem, aqui no artigo que você pesquisou, né, foi para chegar nesse resultado, foi utilizado a IPDS, foi utilizado o BDI, foram usados instrumentos de rastreio, né, e não instrumentos de diagnóstico. Então, existe essa diferença, tá, gente? E aí, para a gente isso aqui é para nivelar, para a gente poder começar, tá? Então, olha só, a gente também tem que entender que quando a gente está falando de depressão neste período, não existe só a depressão pós-parto. E eu tô falando de transtorno de depressão e tô falando de sintomas de depressão, tá? Então, tô falando dos dois. Primeiro eu fiz a diferença, espero que vocês tenham entendido essa diferenciação, tá?
E agora vamos entender aqui que o nosso papel é ficar de olho desde a gestação. E por que desde a gestação? Porque a gente tem dados científicos o suficiente que mostram que a prevalência maior de mulheres com sintomas de depressão é na gestação e não no pós-parto. Na realidade, cai um pouquinho no pós-parto. Só para vocês terem noção, 25% das mulheres grávidas estão apresentando sintomas de depressão. 25% significa que a cada 4 gestantes, uma está com sintomas de depressão. A cada 4, uma. Gente, a cada 8, 2, tá? Para vocês terem noção que o número é alto. 25% parece ser algo baixo, mas não, é um número bem alto de mulheres com sintomas de depressão. E, assim, durante o período de pandemia, aumentou bem esse número, tá? Ultrapassou aí os 50%, inclusive, foi um número bem alto. Mas agora a gente está voltando, né, para a prevalência anterior à pandemia. Então, nós temos 25% das mulheres na gravidez com sintomas de depressão. E aí, o que acontece? Geralmente no pré-natal, ninguém faz avaliação da saúde mental dela. Tá? Tô vendo que tem enfermeiro aqui, que bom que a gente tem enfermeiro aqui, porque um dos papéis do enfermeiro que trabalha com gestantes é investigar lá na triagem também sobre a saúde mental dessa mulher, né? E na segunda-feira eu orientei aqui sobre alguns instrumentos que não são privativos do psicólogo, que enfermeiros, inclusive, podem utilizar para poder já identificar se essa mulher está apresentando alguma alteração emocional significativa que precisa de um encaminhamento. Porque o que acontece hoje no Brasil? Não é feita essa avaliação. Então, como não é feita, essa mulher ela continua a apresentar os sintomas de depressão e no pós-parto muitas vezes se agrava, tá? Então, o que durante a gestação era um sintoma de depressão, no pós-parto muitas vezes pode se tornar um transtorno de depressão. E assim, quando a gente vai ver a prevalência, 25% estão apresentando sintomas de depressão na gestação e no pós-parto cai para 20%. É um número bem grande também, 20%. Significa que a cada 5, uma. Tá? A cada 10, 2. Então, continua sendo um número alto, mas percebe que na gestação a gente tem mais, tá? Rafa, e por que cai esse número no pós-parto? Por diversos motivos, né? Ela passou uma gestação ansiosa, passou uma gestação que ela não queria, depois ela viu a clara do bebê, se apaixonou pelo bebê, sei lá, coisas acontecem aí, tá? O fato é que a maioria das mulheres que estão no pós-parto apresentando depressão, elas não estão apresentando depressão pós-parto, elas estão apresentando depressão perinatal. E é assim que a gente chama hoje, porque ela já estava manifestando sintomas desde a gestação. A gente só pode chamar de depressão pós-parto quando a depressão, de fato, começa após o parto e não antes do parto, tá? Aí a gente tem uma depressão pós-parto. Fora isso, o que a gente tem é uma depressão perinatal. É uma depressão que começou na gestação, se cronificou e se manteve no pós-parto. E é disso que a gente vai tá com esse olhar agora para essa live. Porque toda vez que eu falar para vocês de uma mãe com depressão, né, que tá tentando se vincular ao bebê, eu tô falando de uma mulher que já estava pedindo socorro desde a gestação, mas não tinha profissionais ali para cuidar dela, para olhar para ela. Porque tem poucos profissionais da psicologia ainda e de outras áreas da saúde com os conhecimentos que eu tô passando aqui para vocês. Então, assim, vocês têm um conhecimento, gente, que a maioria dos profissionais da saúde, a maioria dos psicólogos não tem, tá? Só de você saber que a sintomas de depressão começam na gestação e não no pós-parto, você já tem um conhecimento, ó, que a grande, esmagadora maioria não tem. Então, já é um conhecimento novo, um conhecimento útil, tá? E aí, gente, um agravante, tá? Quando a mulher ela apresenta sintomas de depressão na gestação,
aumentam as chances dela ter parto prematuro também. Então, na literatura, a gente já conseguiu identificar em vários estudos científicos que mulheres com sintomas de depressão, não precisa ser nem o transtorno de depressão na gestação, não, tá? Só dela ter o sintoma de depressão na gestação, já aumentam as chances, a probabilidade do bebê nascer prematuro. E aí, estudos à parte disso, já identificaram que quando a mãe tem um bebê que fica internado, seja por conta de prematuridade ou qualquer outro motivo, mas quando o bebê fica internado e não vai com essa mulher para casa após o nascimento, aumenta 5 vezes mais a chance dessa mulher também apresentar depressão pós-parto. Sabe aquela mulher que não estava apresentando depressão na gestação? Então, aumentam as chances dela apresentar no pós-parto. E sabe aquela mulher que já estava apresentando na gestação? Gente, aí é fato, ela vai apresentar no pós-parto. Tá? Vai ser raro aquela que não vai apresentar. Então, assim, a gente tem que tomar bem cuidado com isso, porque aumentam as chances do nascimento prematuro e a gente precisa ficar de olho também, mesmo que esse bebê tenha nascido prematuro por outras coisas, não por saúde mental materna, só do fato do bebê ter ficado internado, já aumenta as chances daquela mulher apresentar depressão pós-parto. Porque, segundo a literatura, quando ela acompanha os grupos de mães que foram para casa com seus bebês e as mães que foram para casa e tiveram que deixar os seus bebês no hospital, o grupo de mulheres que deixou o bebê no hospital, em sua maioria, em uma prevalência muito maior do que daquelas que estão com o bebê em casa, apresentam depressão no pós-parto, tá? Então, é importante falar sobre isso. E só para relembrar, então, a live de segunda-feira, para quem perdeu, existem 2 instrumentos que nós podemos utilizar para identificar os sintomas de depressão pós-parto, tá? Um que é privativo do psicólogo, que é chamado BDI-2, que é o Inventário de Depressão de Beck, tá? Tem que ser o 2, porque é o 2 que está aprovado pela SATEPSE, e ele não é um instrumento específico para gestantes, mas na falta de um, a gente tem que utilizar esse recurso, que é o único que a gente tem como recurso no momento, que já foi utilizado em outros estudos científicos, tá? Com gestantes e com mulheres no pós-parto, então existe o BDI, e existe um que ele é não privativo do psicólogo, e ele é muito utilizado aí por todos os profissionais da enfermagem, medicina, doulas, entre tantos outros profissionais da saúde aí que trabalham com mulheres neste período, que é a EPDS, Escala de Depressão Pós-Parto de Edinburgh. Apesar do nome dela ser depressão pós-parto, pode ser aplicada também em gestantes, tá? Já tem pesquisas científicas que foi validado essa mesma escala para aplicação em gestantes. Então, só uma curiosidade a mais aí para relembrar quem participou da live de segunda e para informar quem não participou, já ficar sabendo dos instrumentos que nós podemos utilizar para conseguir identificar aí os sintomas de depressão. Rafa, legal. Mas quais são os sintomas de depressão? Dá para você dizer, para a gente poder ficar mais atento? Porque facilita, então, na nossa avaliação subjetiva, que aí a minha cliente, ela chega e conforme ela vai falando, né, sobre a queixa dela, eu consigo ir identificando de forma subjetiva, né? Mas a partir de um conhecimento que eu estou recebendo agora, né? O que são sintomas de depressão? Só para eu ficar esperta aqui na minha clínica. E existe esses instrumentos que é uma avaliação objetiva. Então, quem quiser utilizar o instrumento mais, né, a avaliação da escuta, pode e deve, tá? Mas quais são os principais sintomas de depressão que a gente deve ficar atento aí neste período? Então, a falta de senso de humor. Então, a mulher antes ela achava graça em algumas coisas, agora ela não acha mais, ela não consegue mais rir das coisas que ela ria antes. Ela começa a sentir tristeza, então ela tá durante a maior parte do tempo dela triste. Ela passa a ter choro frequente, então ela passa grande parte do seu dia também chorando. Muitas vezes ela não encontra nenhum motivo do choro, mas ela está chorando. Ela sente uma vontade de fugir de tudo. Ela é uma angústia que ela fala assim, eu queria fugir de tudo. Eu queria desligar o celular, que ninguém me encontrasse, simplesmente queria fugir de tudo. Outro sintoma é a apatia, ela fica apática a tudo, tipo, tudo tanto faz, tanto fez, nada deixa ela alegre, nada deixa... Ela tá apática,
tá? Então, a apatia também é um sintoma. Raiva. Sentir raiva é um sintoma também, tá? Irritação, ficar com raiva de coisas que antes ela não ficava, ela fica mais irritada com as coisas que antes ela não ficava, é um sinal também. Sentimento de culpa, tá? Então, uma culpa, um sentimento ali de que ela é culpada por isso, por aquilo, tem a ver com sintomas de depressão. Medo, então ela fica com. E o medo, ele gera ansiedade, né? Então, medo e ansiedade estão ali. Então, é um sentimento de medo, um sentimento de ansiedade, e isso está presente nos sintomas de depressão. E aí, gente, quando a depressão está num nível mais alto, assim, mais elevado, a gente pode classificar o transtorno de depressão em leve, moderado e grave, tá? Quando está no leve, esses sintomas que eu falei aqui, a gente percebe. Agora, de moderado para grave e grave, acaba aparecendo também esse sintoma aqui, ó. Mas esse aqui é mais de moderado para grave ou grave, tá? Fazer mal a si mesma, pensamentos de ideação suicida, tá? Então, quando ela tem esse pensamento também de fazer mal a si mesmo, a gente consegue perceber a gravidade que já está, né? Esses sintomas de depressão. A desatenção também é um sinal de depressão. A falta de conseguir se concentrar em uma tarefa, em um exercício, em uma atividade. A falta de energia, e isso aqui é muito importante, porque a falta de energia, ela vai estar presente nos sintomas, desde o leve até o grave, tá? Dos sintomas de depressão. Essas mulheres no pós-parto, elas ficam sem energia para cuidar do bebê, que é bem diferente de rejeitar o bebê, porque tem gente que acredita que um dos sintomas de depressão pós-parto é rejeição ao bebê. E isso não é verdade. Rejeição ao bebê não é um sintoma de depressão pós-parto. Rejeição ao bebê é um comportamento que algumas mulheres podem apresentar, estando ou não com depressão, tá? Mas a falta de energia, isso sim, isso é muito comum. Essa mulher, ela ama o bebê, essa mulher, ela se sente culpada por não estar conseguindo cuidar dessa criança como ela gostaria, por conta que ela sente falta de energia, tá? A criança começa a chorar, ela começa a chorar junto, mas ela não chora de raiva, né, do bebê existir, ela chora porque ela tá sem energia para pegar aquele bebê no colo, ela também tá precisando de um colo, tá? Então, a falta de energia é muito importante aí para a gente poder ficar de olho quando a gente recebe essas clientes para fazer as tarefas. Então, assim, como sintomas de depressão, eles podem afetar na relação mãe-bebê, que esse é o tema aqui da nossa live. Eu precisei fazer uma introdução para colocar todo mundo, né, no mesmo patamar, para a gente poder ir para um patamar acima, que é, então, essa relação mãe-bebê, né? Porque senão muitas coisas ficariam faltando aí para vocês. Já tem muita coisa que vai ficar faltando porque eu não vou conseguir passar tudo aqui numa live, né, de 30 minutos, então, né, só para realmente ajustar e deixar vocês com um conhecimento que te deixe um pouco mais seguro, tá? E eu falo um pouco mais porque precisa de um conhecimento mais profundo e por isso que você tem que participar do nosso workshop introdutório de psicologia perinatal, tá? Se você ainda não fez a inscrição, tem que fazer e tem que participar desse workshop, porque é lá que você vai conseguir o ouro, tá bom? Então, como que os sintomas de depressão podem afetar a relação mãe-bebê? Olha só, uma mulher com sintomas de depressão ou com transtorno de depressão, ela vai ter menos energia para cuidar do bebê, para estimular o bebê, amamentar o bebê, percebe? E essa falta de energia traz como consequência para o desenvolvimento daquele bebê um atraso no desenvolvimento. Então, existem pesquisas científicas, inclusive uma delas é minha, eu também pesquisei, também fui investigar a campo, e eu e outros pesquisadores identificamos que o bebê que nasce prematuro, que tem prematuridade, que a gente viu já, né, por esses dias aí, que ele já nasce com uma condição de risco para o desenvolvimento. Ele tem uma maior chance de atraso no desenvolvimento por ele ter nascido prematuro. E então, assim, um bebê que nasce de 9 meses, teoricamente, era para ele ter o desenvolvimento normal.
e não para ter atraso no desenvolvimento, ok? Então, quando eu comparo o filho de uma mulher que teve depressão pós-parto, mas que nasceu de 9 meses, ao desenvolvimento de um bebê que nasceu prematuro, eles apresentam quase a mesma frequência de comportamentos atrasados, de atraso no desenvolvimento, tá? Então, quando a mãe, ela apresenta depressão no pós-parto, consequentemente, aumentam as chances de risco do bebê apresentar atraso no desenvolvimento. Por que que isso acontece? É uma ligação com a mãe? Tem a ver com a gestação? O que que é isso, Rafa? Por que que isso acontece? Olha só, a explicação está na nossa cultura. Na nossa cultura, o bebê, ele fica sob responsabilidade integral da mãe. O pai pouco interage com o bebê nesse sentido de oferecer estimulação. E outras pessoas também pouco interagem com o bebê, tá? O cuidador principal do bebê geralmente acaba sendo a mãe. E aí, se essa mãe está com depressão, ela não tem energia para cuidar do desenvolvimento daquela criança, estimular da forma correta. E aí, essa criança, então, apresenta atraso no desenvolvimento. Quer dizer, Rafaela, que se o pai estimular o desenvolvimento da criança, aumentam as chances da criança não apresentar atraso se uma mulher tiver com depressão? Perfeito, é isso mesmo que eu estou dizendo. Que bom, né, que você está sacando isso, porque olha só, lá na sua clínica, na hora do atendimento, você já sabe que você pode, então, chamar quem? O pai. E com esse pai já falar, olha, essa mulher está com depressão pós-parto. Então, ela vai ter maior dificuldade aí de estimular o desenvolvimento do bebê. Então, para que esse bebê não tenha atraso no desenvolvimento, eu preciso que você, enquanto pai, assuma essa responsabilidade de pai para estimular o desenvolvimento do bebê. Avô, avó, tio, tia, madrinha, sei lá, alguém. Para não deixar esse peso para alguém que está precisando de cuidados, que essa é uma mulher que está precisando de cuidados. Então, eu preciso cuidar da saúde mental dessa mulher, tirando esse estresse, que é cuidar de um bebê no momento que ela não está preparada para isso, porque ela está precisando cuidar da sua saúde mental. Tá bom? Então, eu tenho que ver ali na rede de apoio, né, também, além do parceiro, do pai, mas olhar para essa rede de apoio também e ver quem que pode estar olhando para esse desenvolvimento da criança. Porque isso vai acontecer, esse atraso. Não é 100%, né, que vai acontecer o atraso, mas aumentam as chances de risco de atraso por conta disso. Outra coisa que prejudica são as práticas educativas parentais, tá? No caso aqui, as práticas educativas maternas, porque a gente está falando de depressão na mulher, né? Neste período perinatal. Então, essa mulher, ela vai acabar exercendo mais práticas negativas do que positivas, tá? O que são práticas negativas? Ela vai ser uma mãe mais negligente com esse bebê, ela vai colocar uma disciplina mais relaxada, ela até coloca a regra, mas na hora ela não cumpre. Às vezes ela pode agir com punição, né? Bater no bebê, agredir verbalmente o bebê por conta da doença. Tá? Então ela vai acabar exercendo mais práticas negativas do que positivas. E quando eu tenho, então, essa relação mãe-bebê de uma mulher sem energia, que não estimula o desenvolvimento do bebê porque ela está precisando de cuidados. Quando eu tenho como um dos sintomas, né, as práticas parentais mais negativas do que positivas, porque ela não está com cabeça para as positivas, porque ela está adoecida, precisando de cuidado e tratamento, e ninguém está olhando para isso, né? Ela não é culpada somos nós, profissionais, que não estamos oferecendo esse serviço para essas mulheres poderem viver plenamente a sua maternidade, como elas sempre sonharam e desejaram e que mereciam vivenciar, mas pela nossa omissão de profissionais, né, que nós não estamos oferecendo esse serviço, e infelizmente elas acabam tendo que passar por isso e seus bebês também, tá? Porque quando a gente viver em um país em que a gente tiver, de fato, profissionais qualificados para atender essa demanda, isso vai diminuir, porque isso tudo é evitável. Tudo isso é evitável com orientação, com acompanhamento. Só que a gente não tem esses profissionais.
Quando a gente tiver um número suficiente, a gente vai ter um mundo melhor também, pelo menos um Brasil melhor de se viver, né? Com pessoas com melhor saúde mental nesses casos, tá? Então, continuando aqui, bebê com atraso no desenvolvimento, práticas parentais negativas sendo exercidas com essas mulheres, sabe quais são as consequências? Uma vinculação mãe-bebê também prejudicada. Tá? Então, Bowlby já teorizou sobre o apego, então ele dissertou sobre o comportamento de apego e as suas discípulas, Mary Ainsworth e Mary Mann, também deram continuidade ao que Bowlby falava sobre a teoria do apego e elas separaram entre apego seguro e apego inseguro, tá? Então, quem são os bebês que desenvolvem apego seguro? São aqueles que as mães oferecem segurança para o bebê. O bebê sabe que pode contar com aquela mulher. Ou seja, é uma criança que está com o desenvolvimento adequado, que está recebendo boas práticas educativas maternas, tá? E isso vai afetar na saúde mental deste bebê. Ele vai ter mais autoestima, né? Maior segurança para lidar com as questões da vida e tende a ter menos problemas de saúde mental ao longo de toda a sua vida. Você que estudou na psicologia, você sabe da importância do primeiro ano de vida para os sujeitos, que o que acontece no primeiro ano de vida dos sujeitos pode ser determinante para o resto da vida dele. Não determinante, né, porque o homem ele muda, é uma metamorfose ambulante, mas existe um período crítico do desenvolvimento emocional e que se a criança não receber a estimulação correta de afeto naquele período inicial da vida, tende ao resto de sua vida aquilo ficar falho, tá? Sendo um sujeito que ao longo da vida vai apresentar diversos problemas de saúde mental, tá bom? Então, uma mulher, então, que é cuidada por um psicólogo, por um profissional da saúde, quando ela apresenta depressão pós-parto, e esse profissional olha para esse bebê também, para o desenvolvimento dele, para as práticas educativas que essa mulher está exercendo com esse bebê, identificando a rede de apoio quem é que pode fazer esse papel enquanto se cuida dessa mulher, fortalece, gente, tá? A vinculação mãe-bebê. Mas quando a gente deixa tudo isso a cargo só da mulher adoecida, significa que aumentam as chances dessa vinculação mãe-bebê também ficar em conflito, tá? Ter mais apego inseguro do que apego seguro nessa relação. Então, nós precisamos olhar com muita atenção para isso na hora de cuidar. Não é só cuidar da mulher, né, na questão de depressão pós-parto, mas é olhar para esse outro sujeito também, que não tem como ele ligar para nós, psicólogos, e pedir ajuda. Então, a gente que tem esse conhecimento da psicologia perinatal, a gente tem que se responsabilizar por esse indivíduo também, olhando para a saúde mental dele também. É nossa responsabilidade. Quando a gente assume a psicologia perinatal, a gente tem dois clientes, o primário e o secundário. O primário, que é quem procura, né? Que na maioria dos casos a queixa vem da mãe, então quem procura é a mãe, então ela é nosso cliente primário, mas sempre existe esse secundário aí, tá? Que é esse bebê que ainda não nasceu ou que já tenha nascido, mas eu tenho que ser responsável por ele também, tá? E agora, sabendo de tudo isso, como que a gente pode promover a vinculação mãe-bebê, né? Que é o tema dessa aula em contexto de depressão. Então, bora lá que agora eu vou ensinar vocês como que a gente pode promover essa interação positiva mãe-bebê. Aí. Então, primeiro de tudo, o que você vai investigar com essa mulher? A história dela. Tá? Eu vou ensinar vocês no nosso workshop de psicologia perinatal uma ferramenta que eu criei sobre todas as perguntas que você deve fazer para uma mulher quando ela chega para você na sua clínica com uma queixa perinatal, tá? Então, a gente vai desde das perguntas micro até as perguntas macro. Tá? Então, eu não vou explicar para vocês sobre esse diagrama aqui, mas eu vou explicar lá dentro do nosso workshop. Então, lá você vai descobrir como que você deve fazer uma anamnese com queixas de perinatal, tá? Aqui eu vou passar só algumas coisas bem pontuais, assim, por cima, mas lá no nosso workshop a gente vai ver a fundo, dentro desse diagrama, dentro desse instrumento elaborado por mim,
tá? E que psicólogos perinatais hoje usam toda vez que recebem uma cliente nova. Seja na clínica, no hospital, na unidade básica de saúde, em qualquer espaço. Então, existe sim já um modelo produzido para facilitar a vida quando o cliente chega. Então, para a gente saber exatamente que perguntas fazer. Então, algumas das perguntas que eu recomendo que você faça, falando bem rapidinho aqui, porque eu vou falar mais a fundo lá no workshop, essa gravidez foi planejada ou não? Geralmente, uma gestação não planejada aumentam as chances de depressão, tá? Tem alguém na família com histórico de depressão? Geralmente, se ela tem pai, mãe ou irmãos com sintomas de depressão, aumentam as chances dessa mulher também apresentar sintomas de depressão. Ela teve aborto anterior à gestação que ela está hoje? Porque se ela teve aborto anterior, aumentam as chances dela apresentar sintomas de depressão na gestação atual. Ela mesma tem algum histórico de problemas de saúde mental em algum momento da sua vida? Porque se ela teve histórico de algum problema de saúde mental ao longo, né, da sua vida, neste período perinatal, aumentam as chances dela apresentar depressão também. Como que está a relação conjugal dela? Se tiver não bacana, se não estiver em sintonia, aumentam as chances dela apresentar depressão também. E a relação dela com a própria mãe? É uma relação positiva, negativa? As extremidades do positivo ao máximo de uma simbiose mãe-filha e até o lado de não tenho uma boa relação com a minha mãe, aumentam as chances também de depressão neste período, tá? Então, o que você vai fazer? Fazer essa investigação com ela lá no primeiro dia, para você poder entender mais a respeito deste caso. Você deve propor para ela uma conversa, ou com o parceiro ou parceira dela, ou até com alguém da rede de apoio que ela confie que você possa conversar. Por quê? Acabei de explicar. Essa mulher está adoecida, não coloque nas costas dela a 100% da responsabilidade de estimular esse bebê e cuidar do desenvolvimento dessa criança. Então, outras pessoas da rede de apoio, ou até mesmo parceiro ou parceira dela, precisa assumir essa responsabilidade com o bebê. Então, é seu papel ficar atento para isso. Ela é sua cliente, mas esse bebê também precisa de amparo, porque ninguém vai olhar por ele. Então, essa responsabilidade é sua. Então, enquanto você está fazendo o atendimento dessa mulher, paralelamente, você já precisa estar conversando com alguém dessa família para também estar aí avaliando, estimulando o desenvolvimento do bebê. Aí, você vai pegar algumas sessões e pedir para essa mulher levar o bebê para sessões, tá? Então, não é uma sessão que você faz só com a mulher, você precisa do bebê também. Tá? Para você ver como ela segura o bebê, como ela olha para o bebê, como ela responde à comunicação do bebê. Então, tudo isso é importante para você, psicóloga, psicólogo, fazer análise, tá? Mas não só para isso, porque a gente vai precisar promover a vinculação mãe-bebê. Como que você vai promover sem o bebê ali? Então, para você promover a vinculação mãe-bebê, esse bebê ele tem que ir para algumas sessões também, ele tem que fazer parte das sessões, tá? Então, uma coisa que você pode fazer para estimular a vinculação mãe-bebê é estimular que essa mulher amamente o bebê, tá? Inclusive na sessão de terapia. Quando o bebê está mamando no seio materno, existe uma liberação de um hormônio chamado ocitocina. E a ocitocina é um hormônio próprio para a vinculação. Ele é até chamado hormônio do amor, tá? Então, você consegue estimular essa vinculação com a estimulação da produção da ocitocina, que é por meio da amamentação. Então, estimule que essa mulher amamente o bebê, inclusive durante as sessões. A outra situação que você pode fazer é levar brinquedos para a sessão e fazer a avaliação do desenvolvimento do bebê. Para isso, claro que você vai precisar saber fazer a avaliação do desenvolvimento do bebê. E ali trazer a mãe para essa avaliação. Então, você vai precisar de alguns instrumentos, como chocalho, como um lencinho, por exemplo, para ver se a criança está seguindo, né? Dependendo da idade que a criança tem, é um exercício diferente que você vai ter que fazer para avaliar o desenvolvimento deste bebê. Só que em vez de você fazer isso e deixar a mãe olhando, traz ela junto. Porque duas situações. Uma, você precisa avaliar o desenvolvimento dessa criança para ver se não está com atraso. Se tiver com atraso, ela vai precisar de estímulo, tá? Você é responsável por isso. E segundo, porque é uma forma de fazer essa mãe
descobrir como estimular o desenvolvimento do bebê, né? Você trazer ela ali, né? Olha, mãe, vamos fazer assim, ó, pega esse brinquedo, leva de um lado, leva para o outro, porque a intenção é ver se o bebê está acompanhando com o olho, por exemplo. Vamos supor que é esse o exercício. Não é você que vai pegar, então, o objeto e fazer isso, mas você entrega para a mãe, explica para a mãe como é que é e ela faz. Nisso já começa essa interação mãe-bebê, tá? E todo comportamento que você vê a mãe realizando com essa criança, você parabeniza. Você diz parabéns. Sabe, assim, as mínimas coisas. Porque essa mulher, ela acha que ela não sabe fazer nada com o bebê. Então, ela tem uma crença de que, olha, eu não sei fazer nada, eu não sei cuidar dessa criança. Então, ela tem uma crença muito negativa a respeito da sua maternidade. Então, as pequenas coisas que você conseguir ver que ela está fazendo, reforce. Fale para ela, nossa, eu vi o jeito que você está pegando ele, que legal. Como você pega ele com amor, pega ele com jeitinho. Né? Ela vai olhar para você e falar assim, eu não sei pegar essa criança. Ela fala, não, você sabe pegar sim, pegou direitinho. Então, estimule isso. E mais uma sacada importante que talvez vai deixar você de olho arregalado, que é, converse também com esse bebê. Tá? A gente, da psicologia perinatal, a gente já tem um conhecimento vasto do quanto os bebês entendem a fala dirigida para ele, tá? E não é uma questão de uma abordagem ou outra. Todas as abordagens, da psicanálise até a comportamental, nós temos profissionais da psicologia perinatal conversando com o bebê, exercendo a clínica com o bebê. Tá? Então, o que antes era algo tipo, meu Deus, que, né, isso aqui deve ser coisa só de uma abordagem X, Y, Z. Não. Todos os profissionais de todas as abordagens hoje usam essa prática, tá? E têm observado resultados. Né? Essa prática que é uma técnica, é uma ferramenta que nós utilizamos, que é a conversa com o bebê, que é falar para o bebê o que está acontecendo ali. Então, uma coisa importante para que dê certo essa psicoterapia aí que você vai fazer com a mãe, com o bebê e você na sala, a mãe ela tá ciente do que está acontecendo, do porquê ela tá ali, mas o bebê não tá ciente do porquê ele tá ali. Então, pega este bebê, se apresente para esse bebê, diga que você é uma psicóloga e diga para ele: "Olha, você está aqui porque a sua mãe está sentindo dificuldades para expressar o amor que ela sente por você. Por isso que ela veio aqui fazer terapia e que você está aqui também. Mas olha, só dela estar aqui fazendo essa psicoterapia, ela já revela o grande amor que ela tem por você. Mas ela mesma ainda não percebeu. E é por isso que eu estou aqui ajudando ela a perceber isso. E eu preciso da sua ajuda também." Aí você fala o nome do bebê, né? Aqui nós vamos precisar dos 3, trabalho dos 3. Então, quando você perceber que a sua mãe está mais irritada, que ela está mais brava, né? Isso não é dirigida para você. E ela continua te amando mesmo apesar desses tipos de comportamento delas. E eu quero ajudar ela a poder cuidar de você de forma diferente, assim como ela quer isso. Então, esse trabalho vai ser a 3. Eu preciso que você colabore aqui também. Gente, é incrível, é lindo e tem resposta e as coisas funcionam, tá? Então você faz um contrato terapêutico ali com aquele bebê também, que ele também é corresponsável ali para essa vinculação mãe-bebê, tá? E digo que funciona, tá bom? E aí você vai intercalando essas sessões entre um dia só com a mãe, um dia com a mãe e bebê, né? E você vai intercalando até que você consiga perceber que essa vinculação foi promovida. Só com essas falas aqui, gente, na frente da mãe, ela vai ouvindo, isso tudo já vai surtindo um efeito psicoterápico incrível, tá? E dá para ser um atendimento de curto prazo. Você consegue resolver isso em 6, 10 sessões no máximo, tá bom? Não pense em você que você vai ficar um ano ali, não. São coisas de um tempo curto, porque você vai trazendo essas informações, vai falando, aquela mãe vai ouvindo, e aquilo tudo vai surtindo efeito psicoterápico para ela também,
tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, do que aprenderam hoje aqui, que vocês possam colocar em prática. E claro, muito mais a gente vai aprender no nosso workshop introdutório de psicologia perinatal. Nós, através da psicologia perinatal, podemos ajudar na construção de um mundo melhor, porque a gente pode cuidar de adultos que ainda nem nasceram, cuidando da saúde mental deles e cuidando do desenvolvimento deles ainda no começo da vida. Se você está se sentindo chamado, tocado para trabalhar com a psicologia perinatal, para conhecer mais a fundo, não esqueça que logo, no dia 16, já vai começar o nosso workshop, tá? Sem ser na semana que vem, a próxima. Já começa o nosso workshop. Vai ser uma semana inteira de conteúdos muito ricos e você não pode perder por nada. Essa live aqui não é o workshop, essa live aqui é um aquecimento para o workshop. Eu só tô te deixando assim, ó, com gostinho de quero mais. É essa a intenção dessa live. É te deixar com gostinho de quero mais, tá bom? E se você ainda não fez a sua inscrição para participar do nosso workshop, aproveite e faça agora. Está aparecendo aqui para vocês, tá? Que está assistindo do YouTube aí, o link para você fazer a sua inscrição é esse, o link é gratuito, você não vai pagar absolutamente nada para participar deste evento. Ele é online, você vai poder assistir de qualquer parte que você tiver do planeta, tá? Inclusive, a gente tem várias pessoas da China, dos Estados Unidos, de Portugal e vários outros países aí que vão participar deste workshop. E se você estiver assistindo do Instagram e quiser fazer a sua inscrição, quando acabar essa live, você pode entrar no nosso perfil, na nossa bio, lá tem o link, é só você clicar no link que você fará a sua inscrição gratuita para participar do maior evento de psicologia perinatal do planeta, do mundo, tá? Que é o nosso workshop que vai começar no dia 16. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Desejo um ótimo final de semana para vocês. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, eu volto com mais live. Vai ser mais uma semana inteira de live de aquecimento. É só para deixar um gostinho de quero mais, porque o ouro vai ser entregue lá no nosso workshop, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até mais. Tchau, tchau.